Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero falar sobre algo que Jesus fez em toda a sua história de vida aqui na terra, que foi orar. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, muito famosa. E existe uma outra oração, apesar de ele ter orado várias vezes por N situações. E eu quero falar hoje sobre uma dessas orações. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17, e vem comigo. Glória a Deus. A palavra diz assim: E Jesus falou essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Versículo 1, agora dê um salto para o versículo de número 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Um salto para o versículo de número 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo de número 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, na tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! O termo hebraico aleluia significa, na verdade, é uma junção de duas palavras, que é louvor e mais, aleluia, louvor e a Deus, Javé. Essa palavra aleluia, ela é uma palavra universal, ela é uma palavra que todas as línguas proferem da mesma forma. Todos, na China, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, todo lugar da terra, quando se fala aleluia, não existe em outro país uma diferença. Há uma unidade nessa palavra aleluia. E tremendo isso, porque quando eu estava lendo esse texto, eu quero trazer essa oração de Jesus para você e para a minha vida também. Eu quero trazer à memória tua algo, que essa oração fala, oração de Jesus pelos seus discípulos, mas não foi somente para os seus discípulos naquele momento, lá antes de ele ir para a cruz. Essa oração, diz a palavra, para aqueles que também crescem no Filho de Deus, aqueles que um dia, no versículo de número 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então você é o discípulo do Senhor, que ele enviou a esse mundo por algum propósito, para você cumprir algo, para você viver algo, para você desfrutar de algo. Só que o mundo não é fácil. O mundo, ele é impiedoso. O mundo, você vai ter aflição, vai ter dores, vai ter adversidades. É o mundo. O Senhor falou: olha, Pai, não quero que os tire disso,
Porque eu tenho um propósito de eles estarem no mundo. E qual é o propósito? Qual é o desejo de Deus? Que você viva em união. Que você viva a palavra aleluia. Traga isso para todos os lugares que você for. Que não haja divergências, mas que você possa ser um instrumento. Deus falou, você iria ficar no mundo, mas o Senhor ele prometeu que você seria livrado de todo mal. É tremendo porque quando essa palavra universal, aleluia, ela faz parte da nossa vida, porque já pensou se as nações que proferem esse termo aleluia em uma única palavra, sem ser diferenciada de outra língua, né? Mas sendo uma única palavra falada no mundo inteiro, se as pessoas também andassem da mesma forma, com um único propósito, com um único pensamento, com uma única vontade, com um único desejo de louvar, de agradar, louvar Javé, adorar Javé, de fazer a caminhada ser mais fácil, porque eu vou falar para você, é melhor em serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai lá e levanta. A unidade, a comunhão, ela é fundamental, e o Senhor falou, Pai, a minha oração é que eles sejam um, como eu e você, nós somos um. Porque Deus e Jesus e o Espírito Santo, Ele sabe o quanto é necessário que sejamos um. O povo de Deus já pensou se fosse um, mas, né, a religião, ela divide, ela separa. A religião, o termo religare, significa se achegar a Deus, religião é se achegar a Deus. Mas a religião tem feito separações de famílias, tem feito separações de amigos, tem feito separações de lares, tem feito separação, e Deus não chamou para que nós sejamos separados, Deus nos chamou para que nós sejamos unidos. Por isso que Jesus não é uma religião. Jesus é aquele que une, aquele que agrega, aleluia, aquele que traz uma diferença poderosíssima, porque já dizia, né, na união a força. Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali será ordenado a bênção para sempre. Jesus, Ele quer fazer com que o seu povo seja unido. Um só Espírito, um só propósito, louvando e adorando o nome do Senhor. Isso é muito forte. Se você entender isso, marido e mulher, família, filhos com os pais, seja onde for, se você entender isso, que você está unido, porque um persegue 1000, dois perseguem 10.000, haverá uma diferença. Só que o inimigo tem feito o quê? Tem trazido divisões. A casa dividida não vai prosperar. Ele sabe disso. Lá no início, em Gênesis, a palavra fala no capítulo de número 11, Gênesis 11, 1 diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E disseram, versículo 2, e disseram uns aos outros, eia, fazemos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue nos céus. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aí o versículo de número 6 diz assim, que é o que eu queria ler. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
Imagina aqui um povo que se uniu para fazer algo. Deus olhou e falou: não haverá restrição impossíveis para eles. E eu quero terminar essa reflexão falando algo para você. Imagine se você se unir, caminhar com os mesmos pensamentos do teu cônjuge, do teu familiar, naquilo que Deus colocar no teu coração, e buscar a Deus. Eu ouso a dizer, não haverá restrição alguma para a tua vida, porque aqui eles estavam fora de um propósito de Deus. Por isso que Deus veio e Deus trouxe confusão, e aqui fala sobre a Torre de Babel, e Deus ele traz confusão e aquela obra acabou. Mas eu quero te dizer, se você ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma vontade em Deus, com aqueles que estão ao seu lado, com a sua família, no teu trabalho, enfim, não haverá nada impossível para você diante da presença de Deus. Creia nisso. E eu creio e eu tomo posse para a minha vida disso. E eu vou buscar isso no altar do Senhor. Senhor, eu quero ser um, assim como o Pai e Tu são um. Com a minha casa, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus desejos, eu quero buscar isso, porque eu vou vivê-los. Porque enquanto você não buscar isso, você não vai viver, se você não estiver buscando isso em Deus. Você pode até iniciar, pode até começar, mas vai vir uma confusão e aquilo vai parar pelo meio do caminho, porque você não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Mas se você estiver fazendo aquilo que é a vontade de Deus, não haverá Babel, não haverá confusão. Aleluia! Palavra universal. Palavra que todo mundo profere a mesma língua. Deus vai agir na sua vida, na vida dos seus, na mesma situação, em nome de Jesus. Aleluia! Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que verdade espiritual que é essa? Se nós pudéssemos, Senhor, enxergar nesse exato momento o rebuliço e a revolução que está havendo no mundo espiritual, se nós nos posicionarmos e nós colocarmos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, porque o Senhor não prometeu que nos tiraria do mundo, mas o Senhor nos prometeu que nos tiraria, nos livraria deste mal, Pai, que há nesse mundo. E diante de Ti, Senhor, eu te peço, glorifica o Teu Filho na vida de cada um que está vendo agora e orando comigo, Senhor. Glorifica o Teu Filho na minha vida, Pai, porque eu vou glorificar o Teu Filho também, Senhor. Não haverá impossíveis para nós, não há impossíveis para Ti, meu Deus. Desde já eu Te louvo, eu Te agradeço pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Se havia qualquer sentimento de separação, de divisão, de contenda e intriga, em nome de Jesus, tira, Senhor, porque acabou o tempo de o inimigo agir na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida de cada um que está agora orando comigo, Pai. E eu declaro um tempo de restituição, restituição de sonhos, de projetos, situações, Senhor, que um dia começou e estão inacabadas. Em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, a alegria, a paz, a cumplicidade, a união, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Repita aí, aleluia. Louvado seja Deus. Fique na paz, eu te amo. Um ótimo mês de março, de abril.
de maio, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor.